Estamos no bairro Nipônico, em Paulistano da Liberdade, centro de São Paulo. Hoje é a data de 19 de novembro de 2020, uma quinta-feira. Vamos mostrar para vocês uma criatividade do povo do Oriente. Vem comigo. Estamos no templo Lohan, certo? Templo budista. Vamos fazer uma reverência aqui, ó. Eu vou cameraman, tá? O xadrez do Ocidente, né, todos nós conhecemos, né? Teve origem na Europa por volta do século VI, né, depois de Cristo, que foi originado do Chaturanga, né? Aqui ó, podemos encontrar aqui na Wikipédia, né? Tem a regra da potenciação, pode aproximar mais aqui, né? Da potenciação, unidade simples, mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, 18 quintilhões e meio aproximadamente de posições, pela regra dessa fórmula matemática aqui, certo? E o xadrez no Ocidente, ele se originou do Chaturanga, né? Que o Chaturanga foi criado na Índia no século IV depois de Cristo. Mas e o Chaturanga? O Chaturanga, ele foi criado a partir do Shanxi. Vou mostrar aqui. Do Shanxi, que o Shanxi nasceu no século IV a.C., né? Pela regra do tabuleiro do xadrez do Ocidente, você vai pedir um grão de trigo pela primeira casa, 2 pela segunda, 4 pela terceira e assim sucessivamente até a 64ª casa, para atingir a potenciação, o número astronômico de 18 quintilhões e meio de posições aproximadas, né? Já esse tabuleiro aqui do Shanxi, quando chega aqui na 64ª casa, mesmo pedindo 1 pela primeira, 2 pela segunda, 4 pela terceira, né? 8 pela quarta, você ainda tem mais 26 posições para poder multiplicar aqui. Mais 26 posições para multiplicar aqui até a 90ª casa. Isso vai dar um número bem mais para frente de 18 quintilhões e meio, certo? Aqui, cameraman, de novo, por favor, filme aqui certo? No Shanxi, as peças elas não ocupam o centro da casa, mas as encruzilhadas, né? Mesmo naquela regra aqui pedindo 1 pela casa, como aqui você nessa outra multiplicação, nessa outra potenciação, você vai pedir ao invés de 1, 4 pela primeira, 8 pela segunda, 16 pela terceira e 32. Aí você chegando aqui no restante do tabuleiro, você vai ter mais ainda 8 casas para multiplicar, certo? Aí da posição das peças do Shanxi, da posição dos movimentos, você vai ter 2 mandarins, né? Que eles têm que correr em diagonal, eles não podem sair dentro desses quadrados aqui em diagonal. Do movimento das peças, pode pausar? Do movimento das peças, né? Todo jogador vai ter 16 peças, que o movimento delas vão ser o seguinte, né? E respectiva posição. Os mandarins aqui, né? Eles vão andar uma casa de cada vez, né? Sempre em diagonal, né? Indo e voltando, né? E um não pode sobrepor o outro, certo? Os elefantes também em número de 2,
sempre andando em casas diagonal, né? Duas casas em diagonal. O objetivo deles, né? Eles não podem passar no rio imaginário. Um aqui pode defender o outro, né? Você vai ter os cavalos, né? Eles vão andar uma casa para frente e uma diagonal, uma para frente e uma diagonal. Diferente do xadrez do Ocidente, o cavalo, né, do Shanxi, ele não pula, né? Temos as torres, que elas vão andar quantas casas forem possíveis, em fila ou em coluna, né? E sempre vão tomar na posição. O cavalo ele toma sempre na posição no final do lance em diagonal, certo? Ok? Vamos ter as bombas, sempre em número de 2, que elas, né, têm o mesmo movimento da torre, anda em fila ou em coluna, mas para ela poder tomar tem que ter uma peça ou do bando dela ou, né, do outro bando entre a peça entre ela e a peça que vai ser tomada, né? Os soldados sempre em número de 5, eles antes de cruzar o rio imaginário, eles vão andar uma casa em diagonal, ou perdão, uma casa para frente. Depois que eles cruzam o rio imaginário, eles podem, né, andar uma de lado, voltar, avançar uma, né, e tomar de lado. Antes deles cruzarem o rio imaginário, só tomam de frente, né? Só que eles por trás não tem defesa. E eles chegando aqui no fim do tabuleiro, eles não são promovidos, né? E atacam o general adversário, né, sempre uma casa vizinha. E o objetivo do Shanxi qual é? Você tem que tomar o general oponente junto com o seu bando, né? Você tem que dar checkmate no general oponente. Você não pode, né, no caso, deixar de dar checkmate, né, para você ganhar o jogo, ou você empata, né? Como você pode dar checkmate no general adversário? De 3 formas. Você ou, né, o general ele estando em xeque, né, tem 3 formas de você tirar o general do xeque. Ou você locomove ele para uma casa onde ele não pode tomar xeque, ou você cobra o xeque, ou você captura a peça que está dando xeque. Não tendo nenhuma dessas 3 possibilidades, é xeque mate a favor do bando que deu xeque no general adversário. E outra coisa, como eles não podem sair, né, de dentro dessas casas imaginárias aqui, dentro desse quadrado aqui, eles têm 9 posições para poder andar. Um não pode ficar de frente para o outro. Tem sempre que ficar pelo menos uma peça de diferença um para o outro, né? Calmou? Certo? Condições de também você pode abandonar a partida, né? E também a consequência do empate. Quando o lance é de um general que está sendo atacado, mas para onde ele for, ele está ilhado e preso. Para onde ele for, ele toma cheque. Se por acaso, né? Outra forma também de empatar o jogo são 5 lances repetidos também, né? Muito obrigado, né, por estar assistindo, muito obrigado pela visualização do vídeo. Pratique Shanxi, certo? Né? E você pode ver esse jogo no meu canal. Muito obrigado, vamos participar. Boa noite.